Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal e hoje nós vamos ter uma aula sobre o sistema cardiovascular, ou como muitos conhecem, sistema circulatório. O sistema cardiovascular ou sistema circulatório é um dos principais sistemas do corpo e ele possui principalmente três componentes que são interrelacionados, que é o coração, os vasos sanguíneos e o sangue. Nessa aula de introdução ao sistema cardiovascular, nós vamos abordar em mais detalhes o coração. Nas próximas aulas, nós vamos abordar com mais detalhes os vasos sanguíneos e o sangue e como funciona a circulação sanguínea nesse sistema. A primeira coisa que nós precisamos entender no sistema circulatório, e que vai ser a principal parte dessa aula, que é o coração, é a sua localização. Então, aqui eu vou incluir o coração. Aqui está todo o sistema circulatório. Então, a localização do coração. Muitas pessoas acham que o coração fica localizado do lado esquerdo. Quando a gente se depara nos livros de anatomia e com anatomistas, eles sempre se referenciam ao coração como localizado ao centro da caixa torácica, não do lado direito da caixa torácica e nem do lado esquerdo da caixa torácica. Mas nessa aula eu vou te explicar por que muitas pessoas mencionam o coração na sua localização do lado esquerdo. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que o coração fica ao centro da caixa torácica. Então, anota aqui comigo no meu quadro aqui. Localização do coração. Primeira coisa que nós temos que entender é que ele fica no centro da caixa torácica. Se vocês podem visualizar aqui, o coração se localiza aqui. Ó. Aqui é o coração. A caixa torácica é essa armadura que nós possuímos aqui, justamente para proteger esses órgãos vitais, nesse caso o coração e os pulmões. Então, aqui, continuando com a localização do coração, ele fica ao centro da caixa torácica. Para ser mais específico, ele fica logo atrás, ou seja, ele é posterior ao externo. O externo é todo esse osso aqui, ó, que está em azul. Esse é o externo. Ele fica posterior ao externo. Então, vamos colocar aqui também. Posteriormente ao externo. Ok. Se ele fica posterior ao externo, ou seja, por detrás do externo, consequentemente, ele fica à frente da coluna torácica. Lembrando que a caixa torácica é formada pelo externo, pelas costelas e pela coluna torácica. Nós identificamos que ele fica logo atrás do externo. E logo à frente, ou seja, anteriormente, à coluna torácica. Então é algo interessante aqui que o coração fica entre duas estruturas rígidas, que são dois ossos. Um é o externo, outros são as vértebras da coluna torácica. Quando a gente se depara fazendo uma observação aqui na aula, com o indivíduo que está com algum problema de circulação do sangue, e esse indivíduo porventura desmaia, o que é imediatamente feito ou sugestionado? Nós fazemos a massagem cardíaca. Mas qual é o objetivo? O que está por detrás da massagem cardíaca? Lembra que o coração fica entre duas estruturas rígidas? Quando eu pressiono uma, ela pressiona o coração contra a outra estrutura rígida. Consequentemente, tentando fazer com que o sangue que esteja dentro do coração saia do coração, seja mandado para as veias, né, nesse caso. Se o coração ficasse entre duas estruturas que não fossem rígidas, essa massagem cardíaca não poderia ser feita. Por quê? Porque senão machucaria o coração. Mas já que agora ele está entre duas estruturas rígidas, o externo e as vértebras da coluna torácica, essa massagem é possível. Então aqui é algo só para a gente fazer uma pequena observação. Continuando aqui com o coração, a localização dele, o coração ele fica
logo acima, ou seja, sobre o diafragma. Então, algo que nós podemos anotar aqui, o coração fica sobre o diafragma. Então, o coração fica sobre o diafragma e outra localização importante que o coração fica entre os dois pulmões. O coração se localiza entre os dois pulmões. Essa é uma informação bastante importante, porque a maioria dos professores ou os anatomistas consideram que essa é a localização mais exata do coração, entre os dois pulmões. Esse espaço entre os dois pulmões, onde o coração fica localizado, é chamado de mediastino. Então, aqui a gente anotou alguns pontos de referência para localizar o coração. No centro da caixa torácica, por detrás do externo, à frente das vértebras torácicas, sobre, ou seja, em cima do diafragma e entre os dois pulmões, num local chamado de mediastino. Essa é a posição do coração. Então aqui a gente tem a forma do coração agora. A gente já localizou o coração, agora vamos ver a forma dele. O coração, como vocês podem ver, ele não fica totalmente na vertical. Ele não fica totalmente na vertical. Ele fica levemente inclinado. Se vocês visualizarem aqui, essa parte aqui do coração, de baixo, fica levemente inclinada. E adivinha para qual lado ela fica inclinada? Para o lado? Exato, para o lado esquerdo. A parte inferior do coração, essa que eu registrei aqui, ela é chamada de ápice. Então, essa parte inferior é chamada de ápice. Confunde um pouco a gente, porque geralmente ápice é quando a gente se refere a algo que está em cima. Aqui não, no coração, o ápice é a parte inferior, que está voltada para o lado esquerdo. A parte superior é chamada de base. Então, se a parte inferior é o ápice, a parte superior é a base. E é da base que se originam os vasos sanguíneos. Como eu falei, já cantei a pedra antecipadamente, o ápice é voltado para o lado esquerdo. Exato. É daí que vem que muitas pessoas tiram a conclusão que o coração fica localizado do lado esquerdo. Uma boa parte dele está no lado esquerdo por conta que o ápice ele é deslocado para o lado esquerdo. Agora que nós sabemos a exata localização do coração e a forma dele, uma coisa que eu deixei passar foi a função do sistema cardiovascular. Lembra que eu falei que o sistema cardiovascular possui três componentes? O coração, os vasos sanguíneos e o sangue? A principal função do sistema cardiovascular é transportar, ou seja, levar oxigênio e nutrientes para as células, ou seja, para todo o corpo. Afinal, nosso corpo é feito de células. Essa é a principal função do sistema cardiovascular. Agora, nós vamos chegar de fato no coração, falando um pouco das camadas ou envoltórios do coração. Quando a gente olha para o nosso corpo, a maioria dos órgãos, se não todos, possui uma pequena camada, ou seja, uma pequena membrana para protegê-los. O coração não é diferente. O nome dessa membrana que protege o coração é chamada de pericárdio. No osso, por exemplo, também tem uma membrana chamada de periósteo. No pulmão também tem uma membrana chamada de pleura pulmonar. Isso é comum dos órgãos. E essa membrana, no caso do coração chamada de pericárdio, é para proteger o coração. Então, essa membrana, chamada pericárdio, é para proteger o coração. Essa membrana está exatamente aqui, ó. Tudo isso aqui, essa membrana do coração. Vocês podem ver aqui, ó, que é o pericárdio, que é uma membrana que envolve o coração. E tem como principal função, isso é bastante importante, proteger o coração. Outra função
do pericárdio, além de proteção, que é uma função também bastante importante e que não é muito comentada, é a função de fixação. Exato, o pericárdio fixa o coração. Fixa onde, professor? Naquelas estruturas que a gente acabou de falar. Ele fixa, ou seja, ele gruda o coração no externo, na coluna torácica, embaixo no diafragma, como mostra a figura aqui, ó. Esse órgão aqui embaixo, bem aqui está escrito, é o diafragma. Lembra que o coração está sobre ele? O pericárdio fixa o coração no diafragma. Então, o pericárdio gruda o coração nesses pontos. Por quê? Porque para quando você fazer movimentos bruscos, como correr, pular, o coração não sair pulando por aí. Certo? Lembra que o coração é um órgão vital, então ele precisa de proteção. E essa proteção é dada através dessa membrana chamada pericárdio. Essa membrana também fornece fixação. Agora a gente vai adentrar um pouco a mais. Então a gente já viu a primeira camada. O nome da primeira camada do coração é pericárdio. Esse pericárdio é dividido em algumas camadas. A primeira camada é o pericárdio fibroso, que nada mais é do que a camada mais externa. O pericárdio fibroso é tudo isso aqui, ó. Como ele é a camada mais externa e está em contato direto com o meio externo, ele tem que ser mais rígido. Por isso que é chamado de pericárdio fibroso. É essa camada mais externa. O pericárdio ele é dividido em pericárdio fibroso, esse que nós acabamos de visualizar, e o pericárdio seroso. O pericárdio seroso ele é dividido em duas partes. A gente tem o pericárdio seroso, lâmina ou capa parietal, que vem logo após o pericárdio fibroso, que é essa aqui, ó, essa camada aqui. Esse é o pericárdio seroso, lâmina ou capa, tanto faz, parietal. E o pericárdio seroso também tem outra divisão, que é chamada de lâmina ou capa visceral, que é essa aqui. Perceba que entre a lâmina visceral e a lâmina parietal do pericárdio seroso, existe um espaço, uma cavidade aqui, ó, chamada de cavidade ou espaço pericárdico, ou cavidade pericárdica. Nesse espaço possui líquido, água, possui líquido, justamente para diminuir o atrito entre as duas lâminas e não gerar uma inflamação. Então, essas são as camadas do pericárdio. Lembrando que o pericárdio ele é dividido em fibroso e seroso. A camada fibrosa é a mais externa. A camada serosa, após o pericárdio fibroso, é a lâmina parietal. Depois vem a lâmina visceral. E entre elas possui uma cavidade, um espaço chamado cavidade pericárdica. Após o pericárdio, existe uma camada bem grande aqui, bem espessa, que é essa que eu estou marcando aqui. Essa camada, ela é chamada, na verdade não é uma camada, né? Na verdade, é um músculo chamado de miocárdio. Aqui, ó. O miocárdio, além de ser uma camada de proteção, é um músculo. E o miocárdio é o músculo do coração. O miocárdio é um músculo. E é um músculo que é encontrado no coração. Quando a gente, fazendo uma observação aqui, rapidinho, quando a gente estuda o sistema muscular, nós nos deparamos com três tipos de músculos que nós possuímos no corpo. O músculo estriado esquelético, o músculo estriado cardíaco, que nesse caso é o miocárdio, que só existe no coração, e o músculo liso. Desses três tipos de músculo, dois são de contração involuntária, ou seja, nós não controlamos a contração dele. O miocárdio é esse tipo de músculo, é um músculo de contração involuntária. Isso é algo importante, a gente não tem controle sobre a contração do miocárdio. E o miocárdio é o músculo responsável por fazer o coração pulsar,
bater. Então, essa é a função do miocárdio. Além de proteção, ele faz com que o coração funcione, bata. E ele é de contração involuntária. Ainda bem, porque já pensou se a gente fosse dormir e o coração parasse de bater? Por isso, o miocárdio é um músculo de contração involuntária. E a última camada, que está em contato direto já com as cavidades do coração, que nós vamos ver logo à frente, é chamada de endocárdio. Essa camadinha fininha aqui, ó, ela já entra em contato com as camadas do coração. Então, como nós podemos visualizar, o coração tem uma proteção até que exacerbada, por ser um órgão vital. Nós temos o pericárdio, nós temos o miocárdio e nós temos o endocárdio. Perceba que toda essa camada aqui, ó, ela é esse espacinho aqui, ó, da imagem. A gente deu um zoom. Agora nós chegamos ao coração de fato. Primeira coisa que nós precisamos entender é que o coração é oco e dentro possui cavidades. O coração possui 4 cavidades principais, que são extremamente importantes você saber. As duas cavidades, superiores são chamadas de átrios. Então anota comigo aqui. As cavidades superiores são chamadas de átrios. E qual é a função dos átrios? A principal função dos átrios é receber o sangue. Então, o sangue chega no coração e chega no átrio. Ou nos átrios, né, como eu falei. Por quê? Porque a gente possui um átrio de cada lado. A gente possui o átrio direito, como vocês podem ver aqui na imagem, e o átrio esquerdo. Essas estruturas aqui são chamadas de átrios. Ó, percebe que ele tem um orifício aqui? Um orifício? Aqui, ó. O sangue chega por aqui. O átrio esquerdo também tem 2 orifícios, por onde o sangue chega. Então, os átrios são as estruturas do coração, as cavidades. As cavidades também podem ser chamadas de câmaras, tá? Que recebem o sangue. A gente tem mais 2 cavidades que ficam na parte de baixo. Os átrios ficam na parte de cima e essas que eu vou mostrar para você ficam na parte de baixo. Essas cavidades são os ventrículos. Então, vamos colocar aqui. São os ventrículos. E qual é a função dos ventrículos? Ejetar ou expulsar o sangue. Então, os átrios recebem e os ventrículos expulsam. Os ventrículos são essas 2 cavidades aqui, de baixo. Tá? Então, nós temos os átrios e os ventrículos. Ok. Então, vamos lá. O sangue chega no coração através dos átrios. Aqui eu tenho um átrio, eu vou deixar eles transparentes. E aqui eu tenho outro átrio. Percebe que pelo orifício desse átrio aqui direito, ó, eu tenho outro orifício aqui, ó. Eu tenho um orifício aqui. Esse orifício é que faz com que o sangue que o átrio recebe seja passado para o ventrículo direito. Então, o sangue do átrio direito é passado para baixo, para o ventrículo direito. Não existe conexão entre os átrios e entre os ventrículos, pois o sangue que circula nessas cavidades do lado direito e do lado esquerdo estão com composições diferentes. Não existe comunicação entre os átrios ou entre os ventrículos. O átrio direito só se comunica com o ventrículo direito e o átrio esquerdo só se comunica com o ventrículo esquerdo. Percebe que o sangue que entra no átrio, ele é passado para o ventrículo esquerdo. Nesse caso aqui. Entrou no átrio esquerdo, através desses 2 orifícios. Percebe que logo aqui mais embaixo tem um orifício bem maior que faz a conexão
do átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo, o nome desse orifício é chamado de válvula, ou seja, válvula bicúspide. Então, é a válvula bicúspide. Pode ser chamada também de mitral, tá? A galera também chama de mitral, que conecta o átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo. Como é que funciona essa válvula? Então, o átrio recebe o sangue. E quando o átrio recebe o sangue, vamos falar do átrio esquerdo aqui. O átrio recebeu o sangue através desses dois orifícios. Desses dois orifícios aqui. Quando o átrio está recebendo sangue, essa válvula aqui fica fechada para o átrio encher de sangue. Quando o átrio enche de sangue, essa válvula bicúspide é aberta. E o sangue passa para o ventrículo esquerdo. A válvula aqui, ó. Olha o espaço aqui, ó. Esse aqui é o espaço que conecta o ventrículo esquerdo com o átrio esquerdo. Então, essa válvula é chamada de bicúspide ou mitral. Tem um terceiro nome, que é chamada de válvula atrioventricular esquerda. Do lado direito, você consegue perceber que existe também uma válvula que conecta o átrio direito, que possui essa cavidade aqui, ó, e essa aqui, por onde o sangue chega, ao ventrículo direito. Percebe que também tem uma válvula aqui, ó. Essa válvula que faz conexão entre o átrio direito e o ventrículo direito é chamada de válvula tricúspide, que conecta o átrio direito ao ventrículo direito. E funciona da mesma forma. Quando o átrio direito está recebendo sangue, ela fica fechada. Quando ele enche, ela abre e o sangue cai para o ventrículo direito. Quando acontece isso, e o sangue passa para os ventrículos, que são a parte inferior do coração, os ventrículos também enchem de sangue. E quando ele enche, a válvula volta a fechar. A válvula direita, a tricúspide, e a válvula esquerda, a bicúspide. Elas fecham para que quando o ventrículo esteja enchendo de sangue, tanto o direito como o esquerdo, o sangue não retorne, não haja um refluxo para os átrios. Então, uma coisa importante, o sangue vem do átrio para o ventrículo e não do ventrículo para o átrio. Isso não pode acontecer. Por isso que existem as válvulas. E qual é a função do ventrículo? A gente colocou aqui, ó, ejetar o sangue. Ejetar o sangue para onde? Para as artérias. As artérias levam o sangue do coração para o corpo. E as veias trazem, devolvem o sangue do coração. Então, os ventrículos ejetam o sangue nas artérias. E depois de um processo, que eu vou explicar mais para frente para você, as veias retornam o sangue para os átrios. Então, aqui a gente tem o lado direito do coração. Aqui a gente tem o átrio direito, perdão. A gente tem o átrio direito e o ventrículo direito. Como funciona? O sangue entrou pelo átrio direito. A válvula tricúspide está fechada. Ou a válvula atrioventricular direita está fechada. Quando o átrio enche, essa válvula abre e o sangue passa para o ventrículo. Quando o ventrículo está enchendo, ele enche totalmente essa válvula, fecha. E o que o ventrículo faz? Ele faz uma sístole, que é uma contração. A contração do coração é chamada de sístole. E ele ejeta, no caso do ventrículo direito, que é esse aqui de baixo, ele ejeta sangue para cá, ó. Esse orifício aqui, que é o tronco pulmonar. Então, o ventrículo direito ejeta sangue no tronco pulmonar. Aqui no tronco pulmonar também existe uma válvula, certo?
uma válvula aqui também, para que esse sangue ejetado não volte. O nome dessa válvula é válvula semilunar do tronco pulmonar, ou válvula do tronco pulmonar, como você quiser chamar. Então, o ventrículo direito ejeta sangue no tronco pulmonar. É chamado de tronco pulmonar porque dele vai se originar duas artérias. Essa aqui e essa aqui. A artéria pulmonar direita e a artéria pulmonar esquerda. Ambas vão para os dois pulmões. A artéria pulmonar direita vai para o pulmão direito e a artéria pulmonar esquerda vai para o pulmão esquerdo. O lado esquerdo do coração, o átrio esquerdo recebe o sangue. Depois que ele recebe sangue, a válvula bicúspide ou mitral deixa o sangue passar. Quando o ventrículo enche de sangue, essa válvula fecha. E o ventrículo esquerdo ejeta sangue, olha, nessa cavidade aqui, ó. Nesse orifício aqui. Esse orifício é o orifício da artéria aórtica, que é essa aqui, ó. Tudo isso aqui. Então, o ventrículo esquerdo ejeta sangue nessa cavidade, ó. A gente vai olhar por aqui, que é na artéria aorta. Artéria é essa que depois vai se ramificar em todas as artérias do corpo. A aorta também possui uma válvula aqui, para que esse sangue não retorne para o ventrículo novamente, chamada de válvula da aórtica, ou válvula semilunar da aorta. Se você gostou do vídeo, me segue lá no Instagram que está aqui na tela e se inscreve no canal para ter mais vídeos como esse. Muito obrigado.